Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Tudo começou quando Isabel encontrou a primeira boneca no milharal. Estava no meio da lavoura, a uns 200 metros da casa, com os pés enterrados fundo no solo entre duas fileiras de milho, enterrados deliberadamente, com a terra compactada ao redor, como alguém havia colocado aquilo ali com intenção. Era uma boneca de pano, do tipo que se faz à mão, com enchimento de palha de milho e um rosto costurado de linha escura, 2 pontos para os olhos, uma linha horizontal para a boca, sem nariz, sem expressão identificável além da ausência de expressão que é, de certa forma, mais perturbadora do que qualquer expressão definida. Estava vestida num trapo de tecido que havia sido vermelho e era agora um rosa desbotado que o tempo havia corroído. Isabel tinha 54 anos e tocava a fazenda Santa Bárbara sozinha desde a morte do marido, 6 anos antes, com 2 funcionários que moravam numa casa separada a 1 quilômetro e que vinham todos os dias, e com o apoio logístico da filha mais velha que morava em Goiânia e vinha a cada 2 meses. A fazenda era de 200 alqueires, no município de Catalão, sudeste de Goiás, terra boa, de cerrado convertido para agricultura nas décadas de 1970 e 1980 pela família do marido, com a produção de milho e soja que era a espinha dorsal econômica daquela região. Isabel retirou a boneca do milharal e a jogou fora. Não deu importância. Havia crianças de famílias de funcionários que às vezes passavam pela propriedade. Havia possibilidade de ter sido levada pelo vento de uma propriedade vizinha. Havia explicações práticas suficientes para que ela não precisasse buscar as outras. Mas a jogou fora com uma pressa ligeiramente maior do que a situação requeria. Uma pressa que ela mesma não teria sabido nomear se alguém perguntasse. Na semana seguinte, encontrou a segunda. A segunda boneca era idêntica à primeira, mesmo tamanho, mesmo enchimento de palha, mesmo rosto costurado, mesmo tecido desbotado. Estava no mesmo milharal, a uns 50 metros da posição da primeira, enterrada da mesma forma, pés no solo, erguida, como uma pessoa de pé no meio da lavoura. Isabel a examinou mais demoradamente desta vez, com aquela atenção de quem começou a levar a sério. A palha de enchimento era palha de milho da própria lavoura. Ela reconhecia pela coloração específica. O tecido do vestido havia sido cortado com tesoura. Os cortes eram retos, precisos. E havia algo costurado dentro da boneca além da palha. Ela sentiu um objeto duro ao apertar o miolo. Não abriu. Jogou fora. Perguntou aos 2 funcionários, Geraldo e seu filho Tiago, que haviam trabalhado na fazenda por mais de 15 anos, se haviam visto alguém na propriedade, se sabiam o que eram as bonecas. Geraldo ficou quieto por um momento. Então disse que havia ouvido falar de coisa de trabalho naquela região, que havia gente que colocava coisas em lavoura alheia por razão de disputa ou de inveja, mas que ele nunca havia visto pessoalmente e não sabia dizer se era isso. Tiago não disse nada, mas o modo como ele não disse nada tinha volume. A terceira boneca apareceu 5 dias depois. A quarta, 3 dias após. Depois a quinta e a sexta no mesmo dia, num ponto diferente do milharal.
num cruzamento de fileiras que formavam uma encruzilhada natural entre 4 quadrantes de plantação. As duas estavam enterradas uma de frente para a outra, como se encarassem, com um palmo de distância entre os seus rostos sem expressão de linha costurada. Isabel instalou câmeras. 2 câmeras de segurança com visão noturna apontadas para o milharal, alimentadas por bateria solar, com gravação contínua de 24 horas. Ela queria ver quem estava entrando na lavoura durante a madrugada. Queria um rosto, um nome, uma explicação humana e prática que ela pudesse levar à polícia ou ao advogado. As câmeras gravaram por 2 semanas sem capturar nada fora do ordinário. A lavoura de noite, o vento movendo os pés de milho, os animais pequenos que circulavam pelo perímetro da fazenda na madrugada, a lua em diferentes fases atravessando o céu acima do milharal. A 7ª boneca apareceu num ponto que estava no alcance de ambas as câmeras, num período de 4 horas durante o qual as câmeras não haviam registrado nenhuma presença humana. Isabel assistiu ao vídeo daquelas 4 horas 3 vezes, quadro a quadro, com a luz do dia e com óculos de leitura. A boneca não estava às 19 horas. Estava às 23. Nenhuma pessoa havia passado pelo campo de visão das câmeras no intervalo. A boneca havia aparecido sem que ninguém a colocasse. Geraldo pediu dispensa naquela semana, alegando questão de família. Isabel suspeitou que não era questão de família, mas pagou a dispensa sem discussão. Tiago ficou, mas chegava mais tarde e saía mais cedo e não ia ao milharal de jeito nenhum. Fazia as tarefas no entorno da casa, na área de gado, no galpão, mas o milharal havia se tornado um lugar onde ele não ia e ao qual ele não se referia, como se nomear o lugar fosse de algum modo convocar o que estava nele. A filha de Isabel, Soraya, 43 anos, contadora em Goiânia, veio passar um fim de semana em agosto depois que a mãe ligou e contou sobre as bonecas. Soraya tinha o ceticismo pragmático de quem cresceu numa fazenda e conhece todos os estratagemas humanos de quem quer causar problema para fazendeiro, vizinho enciumado, funcionário demitido, concorrente de má fé. Alguém está fazendo isso para te assustar, mãe? Para você vender barato ou para você errar alguma decisão de negócio? Examinou as câmeras, verificou os vídeos, ficou quieta quando viu a boneca aparecendo sem ninguém no campo de visão, mas continuou pragmática. A câmera tem ponto cego. Tem que instalar mais. Instalaram 4 câmeras adicionais, cobrindo o milharal inteiro, sem pontos cegos. A 8ª boneca apareceu na noite de terça para 4ª de setembro. Apareceu às 2h12 da manhã, no centro geométrico do milharal, capturada pelas 6 câmeras simultaneamente de 6 ângulos diferentes. Isabel e Soraya assistiram ao vídeo lado a lado, sentadas à mesa da cozinha, às 6 da manhã, com o café esfriando na frente. Em todos os 6 ângulos o milharal estava vazio às 2h11. Às 2h12 a boneca estava lá, erguida, pés no solo, no centro do milharal, como havia sempre estado. Não havia corte de edição, não havia falha de câmera, não havia frame intermediário de alguém a colocando. Não estava às 2h11 e 47 segundos. Estava às 2h12 e 3 segundos. Em 16 segundos que o vídeo mostrava sem interrupção, sem ninguém, sem nada além do milharal e do vento. Soraya ficou olhando para a tela por um longo tempo.
Então disse, com a voz de quem está recalibrando uma posição que havia mantido com convicção: "Mãe, o que está acontecendo aqui?" Foi Tiago quem trouxe o nome. Numa manhã de outubro, quando Isabel estava na varanda, ele veio com o chapéu na mão com aquela postura específica de quem tem uma coisa para dizer que não sabe como dizer. Disse que havia falado com o avô, um senhor de 92 anos que morava num sítio a 30 quilômetros, que o avô havia trabalhado naquelas terras antes de serem da família do marido de Isabel, que havia trabalhado para quem estava antes. Meu avô disse que essa terra foi de uma família que sumiu, disse Tiago, no começo dos anos 60. Família de poceiros que estava nessa terra desde muito antes. E que quando a família nova tomou, não foi de boa. Pausa. O avô não quis contar muito. Disse que o que foi enterrado aqui, antes de ser lavoura, não foi enterrado do jeito que devia ser enterrado. Pausa mais longa. Disse que a terra está cobrando. Isabel ficou quieta. Ele disse que tem coisa que pode ser feita, disse Tiago. Que tem quem saiba. Mas que o certo seria parar de plantar esse milharal esse ano. Deixar descansar. E fazer uma reza, uma oferenda, no lugar onde as bonecas apareceram primeiro. Que tipo de reza? Tiago olhou para o chapéu nas mãos. O tipo que reconhece quem estava antes. Que pede licença. Que diz que o que foi feito errado e que quem está agora não foi quem fez. Pausa. Não é fácil de explicar para quem não conhece. Mas meu avô disse que se fizer certo, a terra ouve. Isabel ouviu. Não porque havia se tornado supersticiosa, não havia. Mas havia 20 anos de fazenda que lhe ensinaram que a terra tem lógica própria, que as dívidas da terra são reais mesmo quando não são do tipo que você resolve em cartório, e que as sabedorias que circulam em comunidades que existem próximas à terra por gerações e que sabem coisas sobre ela que agrônomos e advogados e câmeras de segurança não sabem. O avô de Tiago veio. Fez o que sabia fazer. Isabel ficou presente, respeitosamente, sem entender cada detalhe mas entendendo o suficiente. Aquela noite e nas noites seguintes não apareceu nenhuma boneca. Em uma semana, Isabel foi ao milharal de manhã e coletou as 8 bonecas que havia deixado no lugar depois das câmeras. A instrução havia sido para não movê-las até a reza. As coletou e as enterrou, com as mãos, fundo, num ponto que o avô de Tiago havia indicado. A 9ª colheita de milho depois disso foi a melhor que Isabel havia tido em 6 anos de solo. O agrônomo disse que havia sido a combinação certa de chuva e temperatura. Isabel disse que sim, que havia sido isso. Não mencionou mais nada. Mas toda vez que entra no milharal, toda vez que caminha entre as fileiras e sente o solo sob os pés e o verde ao redor e o sol daquela terra que é dela por papel mas que é de outros por direito muito mais antigo, ela sente o peso do que está embaixo. Do que foi enterrado errado e depois enterrado de volta como devia ter sido. E sente, com aquela certeza que não vem de razão mas de corpo, que a terra aceita a dívida paga e que o milharal é agora um lugar de paz, desde que a paz seja mantida com o respeito que deveria ter existido desde o começo. Há terras que têm memória longa. Há dívidas que atravessam décadas sem juros, silenciosamente, até que chegam com tudo que acumularam. E há sabedorias que existem para pagar essas dívidas, que não estão em nenhum manual,
que passam de avô para neto em conversa de varanda com chapéu na mão, e que funcionam precisamente porque reconhecem o que os manuais se recusam a reconhecer: que o mundo é muito mais velho do que qualquer título de propriedade, e que a terra, aquela terra escura e fértil e profunda, não se esquece de nada do que recebeu.